A gente vive buscando algum tipo de mapa para navegar pela vida, né? Especialmente quando o mundo parece bem caótico. E se alguns dos mapas mais antigos que a humanidade já criou ainda tivessem algo a nos dizer? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em algumas estruturas antigas que foram pensadas justamente para isso, para dar sentido e ordem ao caos. A questão central que nos guia é exatamente essa. Em um mundo que parece girar cada vez mais rápido e de forma imprevisível, onde é que a gente encontra um mapa? Textos antigos oferecem algumas respostas que, olha, são surpreendentemente atuais. Ok, então vamos lá. Nosso roteiro de hoje começa com essa busca universal por ordem. Depois, a gente vai explorar 4 estruturas antigas. Primeiro, a lei, como um verdadeiro projeto social. Depois, a profecia, como uma forma de mapear o futuro. Aí a gente parte para o louvor, que funciona como uma âncora no meio do caos. E a sabedoria, que é quase uma bússola pessoal. E no final, a gente vai amarrar tudo isso, conectando com as estruturas que usamos hoje em dia. Vamos começar então com a lei, nosso primeiro projeto social. A gente vai dar uma olhada em como as regras lá do livro do Êxodo foram pensadas para estruturar uma sociedade inteira, do zero. Olha, o livro do Êxodo é muito mais do que só uma história épica. É, na verdade, um projeto bem detalhado para uma nova sociedade. Pensa nele como se fosse a Constituição e o Código Civil tudo junto de uma nação que estava nascendo. Ele cobria tudo, sabe, de danos pessoais e direitos de propriedade até a responsabilidade social. O objetivo era ambicioso, mas muito claro: construir uma sociedade justa a partir do nada. E aqui a gente consegue ver como essas leis, que parecem complexas, se baseiam em princípios bem fundamentais. Por exemplo, essa famosa frase olho por olho não era um chamado para vingança, de jeito nenhum. Era um princípio de proporcionalidade. O dano e a restituição tinham que ser equivalentes. Nos direitos de propriedade, a regra era clara: restituição total. Mas o que eu acho mais incrível é a parte da responsabilidade social. Existia uma ordem direta para a comunidade cuidar dos mais vulneráveis: o estrangeiro, a viúva, o órfão. Isso mostra uma preocupação profunda em criar uma sociedade que fosse não só ordenada, mas também justa e solidária. Agora a gente vai para a nossa segunda estrutura. Vamos mudar um pouco o foco e falar da profecia como um mapa para o futuro. A gente vai olhar para uma passagem do Evangelho de Mateus, mas não como uma previsão literal do que vai acontecer. A ideia é entender como ela funcionava como um guia antigo para interpretar e principalmente suportar tempos de crise. O texto descreve uma sequência bem clara de sinais de turbulência. Primeiro, o engano, com o aparecimento de falsos profetas. Depois, o conflito, guerras e rumores de guerras. Em seguida, desastres naturais, como fome e terremotos. E, por fim, a perseguição. Ao organizar o caos dessa forma, em etapas, o texto oferece uma narrativa. Ele dá um jeito de entender os acontecimentos, sabe? Em vez de simplesmente ser engolido por eles. É uma forma de dar nome e ordem ao que parece assustador e aleatório. A nossa terceira estrutura nos leva de uma ordem externa da sociedade para uma estabilidade que vem de dentro. É o louvor como uma âncora no caos. E para isso a gente vai usar a metáfora poderosíssima de uma tempestade, que está lá no Salmo 29. Escuta só a força que tem essa linguagem. A voz do Senhor está sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor troveja sobre as muitas águas. De cara, isso já estabelece um tom de majestade, de uma força que é avassaladora. A voz do Senhor aqui é descrita como uma força da natureza imparável. Ela quebra árvores gigantes, provoca relâmpagos, sacode o deserto, é puro poder em ação. Mas, e aqui que está o ponto central, essa mesma voz tem um propósito duplo. Porque no final do Salmo, ela dá força ao seu povo e abençoa seu povo com paz. É um paradoxo fascinante, né? A mesma fonte da maior perturbação da natureza é também a fonte da maior paz e força interior. E agora, para fechar nossas estruturas antigas, a gente chega na sabedoria como uma bússola pessoal. Vamos recorrer ao livro de Provérbios para entender como ele oferecia uma orientação bem prática, bem pessoal para as escolhas do dia a dia. Essa história de Provérbios nos apresenta uma escolha bem clara, quase como um mapa com 2 caminhos que se separam. De um lado, você tem o caminho da insensatez, seguir a tentação sem pensar, se deixar levar por palavras sedutoras, um caminho que, segundo o texto, leva à casa da morte. E do outro lado, mesmo que implícito, está o caminho da sabedoria, que é o de ter cautela, de saber diferenciar a verdade da bajulação e, no fim das contas, encontrar segurança e vida. A sabedoria aqui não é só um conhecimento abstrato, é uma escolha ativa, crítica, que se faz a todo momento. Então tá, vimos a lei, a profecia, o louvor e a sabedoria.
Mas como é que tudo isso se conecta com o nosso mundo? Isso nos leva direto para a nossa sessão final: estruturas modernas. Como é que a gente encontra ordem hoje? E a verdade é que, apesar de milênios de história, de toda a tecnologia, essa busca humana fundamental por estruturas para dar sentido ao caos não mudou. A necessidade de ter um mapa, um guia, continua tão presente hoje quanto era na antiguidade. Pensa na lei, por exemplo. Assim como aquele projeto social do Êxodo queria criar uma sociedade justa, os nossos sistemas legais hoje, com constituições, códigos e tribunais, são a nossa principal ferramenta para manter a ordem social e resolver conflitos. É a mesma ideia, só que numa escala muito maior e mais complexa. E para mapear o futuro? Bom, se a profecia antiga oferecia uma narrativa para a gente entender tempos de crise, hoje a gente se volta para a ciência. A previsão econômica, a análise de dados, os modelos climáticos são as nossas tentativas de prever e entender as turbulências que vêm por aí. É o nosso jeito de criar um mapa baseado em dados. A nossa bússola pessoal também evoluiu, claro. A literatura de sabedoria nos mostrava um caminho de escolhas certas. Hoje, essa busca por orientação aparece na ética, na filosofia, na psicologia, na busca por um propósito de vida. São os códigos morais que nos guiam nas nossas decisões diárias. E, obviamente, para um número enorme de pessoas, a espiritualidade continua sendo a mais poderosa âncora no caos. A fé oferece uma fonte de força interna, de paz no meio da tempestade, ou um eco direto daquela estrutura que a gente viu lá no Salmo. O que nos leva à reflexão final. Lei, ciência, filosofia, fé, essas são só algumas das ferramentas que a gente continua usando para construir nossos mapas e navegar pelo mundo. A pergunta que fica então não é se a gente precisa de uma bússola, porque parece que a resposta é sim. A verdadeira pergunta é: qual é a bússola que nos guia?